onde colocar cada orquídea aí no seu cultivo para que ela se desenvolva super bem e a gente aproveite o máximo aí, né, o crescimento e também o enraizamento dessas plantas. Algumas orquídeas precisam de luminosidade diferente uma das outras, né, e muita gente acaba errando nisso, acha que é tudo igual, pode colocar tudo no mesmo ambiente e no final acaba que algumas plantas não conseguem se desenvolver e principalmente não florescem, porque o que faz a floração vir nas orquídeas é a luminosidade correta do sol. Por isso, na aula de hoje eu quero mostrar para vocês um pouquinho aí, né, sobre como organizar suas orquídeas, qual luminosidade elas têm que pegar, qual a intensidade do sol elas devem pegar ao longo do dia para que elas se desenvolvam, né, cada vez melhores aí e vocês consigam aproveitar ainda mais todo o crescimento, todo o enraizamento e principalmente a floração dessas plantas. Antes de iniciar a aula de hoje, já vai curtindo o vídeo aí, compartilhando com seus amigos, não esquece de se inscrever no canal para mais dicas e bora pro tema de hoje. Então, gente, vamos iniciar o nosso vídeo de hoje, né, a nossa aula de hoje. E igual eu falei para vocês, eu vou explicar um pouquinho sobre como eu organizo as minhas plantas aqui dentro do orquidário para que elas consigam aproveitar cada vez mais aí a luminosidade, né, e isso fazer com que elas fiquem cada vez mais fortes e desenvolvidas. Aqui no meu orquidário, eu tenho praticamente duas divisões de luminosidade, vamos dizer assim. Se você não tem orquidário, é simplesmente separar essas plantas, né, as que gostam de mais sol, coloca no ambiente onde o sol pega por um pouco mais de tempo, as que não gostam de tanto sol, onde o sol pega por um pouco menos de tempo, vamos dizer assim, que vai dar tudo certo. Porém, você que tem um orquidário aí, né, que tem essa tela de sombreamento aí nas suas plantas e tudo mais, eu vou explicar certinho como fazer para que elas consigam se desenvolver. Vocês podem observar que aqui no meu orquidário eu tenho uma separação de luminosidade. Vocês podem observar que ali, ó, onde ficam os dendróbions principalmente, o sombrite é mais fininho, é mais ralinho, vamos dizer assim, né? Entra mais luz do sol. Isso faz com que toda a luz do sol que entra, né, entra mais forte ali e também evita, né, acúmulo de umidade, principalmente nessas plantas, porque geralmente os dendróbions são orquídeas que não gostam de muita umidade ambiente e que apreciam bastante luminosidade do sol. Quanto mais luminosidade tiver neles, melhor vai ser o desenvolvimento e principalmente a floração. Por isso, eu sempre aconselho, quando você for fazer aí o seu orquidário, for posicionar suas plantinhas, sempre, pelo menos um pedacinho, tem que pegar uma luz mais forte do sol para vocês colocarem esses tipos de planta, né, para elas se desenvolverem bem. Então aqui, eu tenho praticamente todo o orquidário no sombrite de 70, que é essa parte aqui um pouco mais escura, né, o orquidário inteiro pega sol o dia inteiro, gente, tá? O dia todo pega sol aqui nas plantas tudo, porém, tem essa divisão. Ali o sol vai pegar mais forte e aqui mais fraco. Então, naquele ambiente eu tenho o sombrite de 50% e nesse outro ambiente o de 70%. Como aqui na minha cidade eu não encontro o de 70 já pronto, já feito, eu comprei só o de 50, tá vendo? E aqui eu coloquei duas camadas dele, que faz quebrar um pouco mais a luz do sol e ela entra com menos intensidade aí nas plantas. Então, vou mostrar aqui para vocês darem uma olhadinha, tá vendo? Aqui ele é bem fininho, entra muita luz do sol para que as plantas consigam se desenvolver. Aqui já entra uma luz um pouco mais fraca, porém é uma boa luminosidade o dia todo. Então sempre é bom o orquidário quase todo com sombrite de 70% e um pedacinho com sombrite de 50% para que pegue mais luz do sol nesses tipos de planta, principalmente os dendróbios. Então vamos lá. Nessa parte aqui, igual eu falei para vocês, eu tenho praticamente todos os dendróbions, tem o fimbriatum, tem dendrobium nobile, aquele olho de boneca, o moscatum, dendrobium anosmum, tirciflorum, todos esses dendróbions ficam nesse ambiente onde pegam mais sol, porque isso vai trazer um desenvolvimento melhor para eles, vai fazer com que eles cresçam mais saudáveis, mais fortes e evita bastante a umidade excessiva ali, né? Vocês podem observar que os dendróbions eu coloco sempre naquela parte ali onde pega bastante ventilação. Por que que eu faço isso? Nesse ambiente onde pega muita ventilação, ali próximo da tela lateral, que é tudo aberto praticamente, não vai deixar manter muita umidade. As vandas são plantas que também gostam de bastante luminosidade, porém elas precisam de um pouco mais de umidade. E aqui no orquidário eu resolvi fazer uma mudança aqui nelas, né, e o desenvolvimento está sendo cada vez melhor, que é o seguinte: ao invés de eu colocar as vandas ali junto com os dendróbions, onde não fica quase nada de umidade ambiente, eu coloquei elas em outro canto.
Olha só, pessoal, as minhas vandas eu coloquei elas aqui e é o seguinte, nesse ambiente aqui, essas vandas elas pegam muita luz do sol, então quanto mais luminosidade do sol vocês derem para as vandas, melhor vai ser o desenvolvimento e mais elas vai florescerem. Porém, para ter a umidade necessária para que elas desenvolvam, porque a gente não pode ficar molhando o dia inteiro essas plantas, é só uma vez por dia e pronto, por mais que elas gostam de umidade, para manter um pouco mais de umidade por mais tempo nas vandáceas, eu sempre coloco elas próximo de uma parede. Então, qualquer orquídea que você tem aí, que gosta de mais umidade, às vezes não está desenvolvendo no lugar que você colocou, está desidratando, coloca próximo de uma parede ou algo do tipo, para que essa umidade se mantenha por mais tempo, porque toda a ventilação que passa aqui no orquidário, o último lugar que vai secar totalmente vai ser esses pedaços aqui, esses lugares, né, que fica próximo de uma parede ou algo do tipo. Então, as vandas eu coloquei nessa parte, nessa beirada aqui, o sombreamento delas, gente, elas pegam 2 luminosidades praticamente por dia. Por quê? Vocês podem observar que nessa beiradinha aqui, eu coloquei o sombrite de 70%. Então, o primeiro sol que bate aqui, quando o sol vai nascendo e vai dando ali para meio-dia, pega a luminosidade de 70% nas vandas. Então, vai pegar praticamente a luminosidade das outras orquídeas, tudo que tem ali, fora os dendróbions, né? Porém, quando o sol vai abaixando, vai descendo ali, vai dando 1, 2 da tarde, a luz que vai pegar aqui nessas vandas é praticamente a de 50%. Conforme o sol vai andando durante o dia, a luminosidade vai ficando cada vez mais forte ali nas vandas, mais intensa, não deixa a umidade excessiva e faz com que elas consigam se desenvolver, faz com que elas tenham a luminosidade certa para crescer e florescer, tá bom? Então, para a gente conseguir manter uma umidade legal e ter um enraizamento super interessante nas vandáceas, é bom vocês fazerem isso. Quem quiser cultivar só no sombrite de 50, não tem problema, mas esse jeito que eu coloquei aqui, né, que elas começam pegando sombrite de 70%, um sol mais fraquinho, e aí conforme vai ficando mais tarde, o sol vai pegando com mais força nelas, faz com que elas desenvolvam bem e que mantenha toda a umidade aí, principalmente na parte da manhã para elas, para que elas consigam desenvolver e emitir raízes cada vez mais lindas, né, incríveis. Inclusive essa vanda aqui, ó, é uma planta que veio para mim praticamente sem raiz nenhuma. Fazendo isso, eu consegui todo esse enraizamento, todo esse desenvolvimento na planta. Então, fica a dica aí para vocês, tá bom? Vocês podem estar cultivando as vandas, né, para ter desenvolvimento tanto aqui no ambiente dos dendróbions, só no sombrite de 50, quanto no de 70%. Mas lembre-se sempre, se você for colocar as vandas num sol um pouco mais fraco, tenta arrumar um cantinho que conforme vai entardecendo, o sol vai pegando com um pouco mais de intensidade nelas para que elas tenham, né, a luminosidade correta aí e consigam florescer igual essa aqui tá florindo. Inclusive as minhas, deixa eu mostrar aqui para vocês. Essa vanda aqui tá florida, olha só a haste dela, né, tá desenvolvendo na verdade. Essa ascocenda tá com a haste aí super linda, né? Vocês podem ver, olha o tamanho das flores, gente, tá uma coisa muito linda mesmo. E ali eu tenho a Vanda tricolor saindo a hastezinha também, tá vendo? E florescendo. Geralmente a tricolor é a mais enjoada, que gosta de muito mais sol do que as outras e tá florescendo dessa forma. Então, para recapitular isso aí, né? As Vandas no início da manhã elas pegam mais o sol fraquinho, com o sombrite de 70 e vai entardecendo ali, ó, é tudo 50% para o sol bater mais forte nelas, tá? Então, é bastante luz solar para as Vandas e uma umidade legal, e para isso coloquem mais próximos de uma parede, algo do tipo. Nunca coloquem em um lugar onde é todo aberto para não ficar sugando, tirando, né? A ventilação vem, tira toda a umidade e isso pode fazer elas desidratar, ficar feia, perder folhas, amarelar. Então é sempre legal vocês estarem fazendo isso aí, tá bom? Nessa parte, gente, dos dendróbions, vocês podem colocar também braçávula, onde pega muito sol, tá bom? Braçávula, bifrenária, que são essas orquidinhas aqui, ó, que parece uma banana, né? Os bulbos dela. Vocês podem colocar esses epidendrons terrestres, ó. Esses epidendrons terrestres vão desenvolver super bem, então essas são as plantas que precisam de muita luz do sol para desenvolver cada vez melhor, tá bom? Então, ó, primeiro ambiente aqui é um ambiente mais iluminado, com o sol mais forte, faz mais calor durante o dia nesse local, mas esse é o habitat aí, vamos dizer assim, dos dendróbions, tá? O resto do orquidário, eu espero que vocês tenham entendido aí o que eu quis dizer, né? O resto do orquidário é praticamente tudo de 70%. Eu tenho só mais esse outro pedacinho aqui de 50%, tá vendo? Aqui também é de 50% porque tem o dendróbion aqui,
e aí tem que pegar bastante sol para eles desenvolverem bem. Então coloquei esse pedacinho aqui mais aberto também para o sol ser um pouco mais forte. Só que o resto, pessoal, é tudo sombreamento de 70%, né? Então, as catleias, por exemplo, as phalaenopsis, oncidium, bulbophyllum, mini, micro, tudo nesse outro ambiente de 70%. Vocês separando, igual eu falei, os dendróbions e as vandas na luminosidade que eu falei aí no início do vídeo, vocês vão ter um desenvolvimento perfeito. Essas 3 vandáceas que eu tenho aqui, elas precisam ir lá para o ambiente onde estão as outras, onde pega aquela luminosidade mais forte, principalmente um pouco mais à tarde, mas eu deixei elas aqui para recuperar porque elas chegam um pouco desidratadas, né? Então eu tô dando uma umidade melhor para elas aí nesse primeiro momento. Essa aqui já tá na hora de ir para lá. Então tem que abrir um espacinho ali que não tá tendo, arrumar um lugarzinho para colocar elas, mas em um primeiro momento elas estão aqui simplesmente por isso, tá bom? Nesse ambiente aqui vocês podem estar colocando também os denfalus, né? Os oncidium chuva de ouro, tudo nesse sombrite de 70%. Denfal é um tipo de dendróbio, né? Um dendróbio híbrido. Então, assim, eles vão desenvolver tanto nesse ambiente com o sombrite de 70, quanto no ambiente onde é um pouco mais forte, lá junto com os outros dendróbios. Isso aí vocês podem estar escolhendo nos 2 ambientes, eles vão estar se desenvolvendo, tá? Então, recapitulando aí, as catleias, denfal, oncidium, deixa eu ver mais o que, phalaenopsis, bulbophyllum, até os sapatinhos eu coloco aqui nesse ambiente mais fechado de 70% e eles estão se desenvolvendo bem. Inclusive, olha aqui, bulbophyllum com hastezinha floral, aqui eu tenho um tronquinho de micro, né? Então, conforme o sol vai ficando mais forte, a umidade é menor. Conforme o sol é um pouco mais fraco, com esse sombreamento aqui, igual eu falei para vocês, a umidade se mantém por um pouco mais de tempo. Lembre-se sempre, aqui, vocês podem observar, as minhas catleias, elas ficam sempre ali naquele ambiente onde pega muita ventilação. Tem algumas phalaenopsis aqui, mas eu ainda vou organizar o lugar certo de colocar elas. Geralmente as phalaenopsis é bom colocar igual as vandas, né, próxima de uma parede onde tem uma umidade legal. Porque nesse ambiente onde é todo aberto, passa muita ventilação e isso faz com que seque mais rápido, né? E aí vocês podem ter problemas aí com phalaenopsis desidratada, um pouco feinha. Então sempre é importante vocês observarem isso, tá? As catleias, denfal, sempre nesse lado onde a ventilação é maior, onde é mais aberto, para que não tenha umidade excessiva. As outras plantinhas, igual os bulbophyllums, né, sapatinho, que inclusive tá saindo uma hastezinha ali no meio, logo logo vai estar florido. A maioria das phalaenopsis, principalmente as que estão em recuperação, tudo fica aqui nesse ambiente. E também as orquidiazinhas de tronco, né? Todas as plantinhas de tronco eu coloco próximo de uma parede também, para que tenha uma umidade legal aí e elas não desidratem, tá? Então, assim, aqui tem alguns recuperando. Sempre orquídea de recuperação, tem esses dendróbios aqui para vocês verem. O lugar certo deles é lá junto com os outros, lá onde pega muito sol. Mas eu tô mantendo eles aqui nesse primeiro momento porque eles estão em recuperação, ainda estão se desenvolvendo, né? Então, para eles recuperar mais rápido, enraizar mais rápido, não desidratar, eu mantenho aqui nesse ambiente, né, que o sol não é tão forte, não é tão seco, para que eles recuperem. Depois que estiver bonitinho, vai lá para o ambiente certo deles, igual eu falei para vocês, tá bom? Então é muito simples, gente. Separou dendróbio, epidendro, né, aquelas de mais sol, das outras, vocês já vão estar conseguindo colocar elas aí, né, só ver as que gostam de mais umidade, as que às vezes está desidratada aí, não está indo para frente, coloca próximo de uma parede que vai manter mais umidade e essa plantinha vai se desenvolver. Já as mini e micro, sempre no lugar mais úmido que tiver aí no seu orquidário. Elas não necessitam de muito sol, então no lugarzinho onde pega mais sombra no orquidário, né, onde pega mais sombra e que tem mais umidade, é onde vocês vão colocar as mini e micro orquídeas, né? Elas vão estar se desenvolvendo super bem. Inclusive eu reformei o tronquinho aqui, ficou bem legal, né? Eu acho que ficou muito mais bonitinho do que estava. Mas enfim, é isso aí, pessoal, né? Simplesmente isso, a separação, mais umidade próximo de uma parede, menos umidade próximo de onde é mais aberto, né? Mais sol, dendróbios, vandas e essas outras plantas. Um pouco menos de sol, né? As catleias aí, oncidium, denfal, sapatinho, bulbophyllum, mini, micro, essas outras aí, eu acho que deu para entender. Se não deu para entender, se ficou alguma dúvida, deixa aí nos comentários. Mas ó, o oncidium, principalmente esses oncidium chuva de ouro, essas plantinhas, sempre, gente, coloquem eles próximos da parede, tá? Esse aqui tá aqui porque eu gravo os vídeos para vocês, né? Pra gente
tá aproveitando a floração dele. Mas sempre próximo de uma parede para manter uma boa umidade ambiente, que eles gostam bastante. E aí, seguindo isso, vocês vão ter floração. Vocês estão vendo aí o desenvolvimento das minhas. Aqui, ó, eu tenho um Denfal, tá vendo? Que tá com duas hastes desenvolvendo aqui no sombrite de 70% igual eu mostrei. Mas lembre-se, por mais que tenha essas diferenças aí de intensidade do sol no orquidário, pega sol aqui o dia todo em todas elas, tá? Isso é muito importante. Se ficar só na sombra, nenhuma vai florescer, nenhuma vai desenvolver. E igual eu falei, se você não tem orquidário, é só separar dendróbio no cantinho aí onde o sol é um pouco mais forte, as outras onde pega pelo menos umas 2 horinhas de sol mais fraco, vai dar super certo, elas vão desenvolver. E aí eu tenho algumas de sol pleno, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Essas aqui pode ficar no sol o dia inteiro, sem sombrite, sem nada em cima delas, que elas vão se desenvolver, que é a Vanda teres, né? Olha só, tem essa variedade aqui que é muito lindinha, a mais comum. Eu tenho essa outra variedade aqui. E para quem não conhece, a Vanda teres é essa plantinha gordinha assim, ó, que parece uns dedinhos, né? E quanto mais sol elas pegam, melhor elas florescem. Vocês podem ver que ela tá sempre cheia de flor, acabando uma haste e saindo outra nova aqui. Então, Vanda teres, sol pleno o dia inteiro, ela vai desenvolver e florescer. Orquídea bambu do mesmo jeito. E aí a gente tem também a Arachnis, né? Essa plantinha que parece uma aranha. E a Renanthera também, que tá com a haste aqui, ó, que é uma planta que ela parece bastante Arachnis no crescimento, mas é a flor vermelhinha, tá? Então, ó, se você tem uma Arachnis, uma Renanthera, o vegetal delas é sempre assim, ó. Elas vão crescendo sempre só pra cima, né? Ou a orquídea bambu ou a Vanda teres, sempre aí onde pega muito sol o dia todo. Quem tiver o Grammatophyllum gigante também, viu? E esses aí não precisam de sombrite não, pode ficar no sol o dia todo, elas vão florescer. De primeira eu cultivava elas aqui dentro junto com os dendróbions, né? Só que floresci só uma vez no ano. A partir do momento que eu coloquei lá no sol o dia inteiro, aquelas lá floresceram, assim, elas não param, é o ano inteiro florindo, acabam a haste, sai outra e a gente consegue aproveitar muito a floração delas, tá? Nunca coloquem, gente, essas plantas que eu mostrei para vocês aqui ao longo do vídeo no sol quente o dia inteiro não, porque senão queima, tá? Tomem cuidado com isso aí. Se uma planta tá em um lugar que pega muito sol e ela tá amarelada, sempre amarelada e esquisita, é excesso de sol. Se ela tá em um ambiente e ela tá um verde muito escuro, é falta de sol. É só vocês irem ajeitando aí, organizando, né? Igual eu falei, se você não consegue, não tem como você mexer no orquidário e fazer essa parte mais clara que eu falei aqui para colocar os dendróbions, não tem problema. Sempre olha, observa aí onde o sol é mais forte, onde pega sol por mais tempo e coloca eles e as vandas, né, sempre nesse ambiente onde pega um pouco mais de sol, seguido das catleias e essas outras plantas, porque assim vocês vão ter um desenvolvimento, pelo menos é assim que eu tenho, né, todo esse desenvolvimento aí que eu mostro para vocês ao longo do ano todo. As minhas plantas eu não tenho problema nenhum com floração, sempre mostro para vocês os dendróbions floridos. Agora eu tenho com a catleia aqui, ó, também nesse sombrite de 70% que eu falei para vocês, com uma espata aqui já com os botõezinhos formando. Tá vendo a sombra ali dentro da espata, ó? Formando os botõezinhos, e aí elas estão sempre floridinhas. Igual eu mostrei o Denfal, ó. Esse Denfal aqui, ele tava se recuperando também, né? Olha aí, ó, 2 hastezinhas já desenvolvendo, e por aí vai, né? Seguindo aí essa luminosidade da Schomburg, que é uma planta que gosta de muito sol. Olha o tamanho da haste, eu tenho até que descer ela, porque a haste já tá saindo para fora do sombrite, né? E sempre, gente, ó, uma coisa também, só para terminar o vídeo, para encerrar isso aí tudo, né? Na lateral, sempre coloca só o sombrite de 50, tá? Para ter mais sol, enquanto o sol for descendo, for se pondo, vai pegando mais luminosidade, principalmente nessa beirada aqui, que eu falei para vocês, que tem que ficar as plantas que gostam de mais luminosidade, tá? Fazendo isso, vocês vão ter um desenvolvimento incrível, as plantas vão ficar cada vez mais lindas. E aqui eu só preciso organizar algumas coisinhas, né? Porque igual eu falei para vocês, tem algumas aqui que eu replantei recentemente, e aí elas estavam floridas e eu coloquei aqui para aproveitar, mas as Phalaenopsis, o lugar certo delas, depois eu vou organizar isso, tanto elas como essas Vandáceas aqui, o lugar certo delas, né, das Phalaenopsis é aqui próximo da parede, junto com essas outras, e das Vandas ali, junto com as outras também, que vai dar super certo, e assim elas desenvolvem, tá? Mas enfim, eu acho que deu para vocês entenderem mais ou menos aí como que a gente separa, muito simples, né, gente? E se ficou alguma dúvida, igual eu falei, deixa aí nos comentários, espero ter ajudado vocês na aula de hoje, é muito importante, né, onde colocar cada plantinha.
Pessoal, antes de encerrar o vídeo, eu dei uma pausinha aqui, esperei um tempinho pra vocês verem, ó, porque senão o pessoal ia falar assim, ah, você tá mostrando, mas as Wandas tá na sombra, né? Porque eu comecei a gravar o vídeo de manhãzinha, então o sol tava começando a nascer, começando a pegar nas plantas, né? Aí eu esperei um tempinho, agora já tá mais tarde, vocês podem ver a luminosidade que tá pegando nelas é a do Sombrite de 70% agora, tá vendo? Tanto nas Wandas quanto nas outras tudinho aqui, ó. E aí, igual eu falei, conforme vai entardecendo, essa luz do sol vai ficando cada vez mais forte, porque aí vai pegar no de 50 pra cá, né? E aí elas vão pegar uma luminosidade mais forte, tá bom? Porque o sol nasce por ali, então fica sombra aqui bem no início da manhã, e aí conforme o sol vai vindo, né, vai pegando aí a luminosidade cada vez mais intensa, principalmente nas Wandas, né? E vai aumentando aí a intensidade nelas, tá bom? Então só para vocês verem aí que realmente pega sol aqui nesse cantinho onde ficam as Wandas e as outras. Só que como essas outras aqui é tudo 70%, o sol fica na mesma intensidade o dia todo. Só essas aqui que fica mais forte, né? Por causa desse pedacinho aqui mais claro, tá bom? E é isso, hoje eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu tô de volta, um beijão pra todos, fica todo mundo com Deus e até o próximo vídeo, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal pra você estar acompanhando sempre aí todas as dicas sobre as orquídeas. Um beijão, fica todo mundo com Deus, tchau, tchau. E vamos terminar com essas cossendas perfeitas. Você seguindo isso que eu falei, as suas Wandas vão começar a florir, não só elas como as outras plantas. Um beijão, gente!